Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Gessé Palma e eu quero conversar com você hoje um assunto muito importante. Eu tenho feito gravados uns vídeos aí postados no meu canal sobre uma série de entidades malignas. Eu falei, por exemplo, sobre o espírito de Piton, que é muito interessante. Você dá uma olhadinha lá no meu vídeo. Também falei sobre o espírito de Belial. E hoje eu quero falar sobre uma entidade maligna que está infiltrada dentro do povo de Deus. Mas que coisa, né? Uma entidade maligna infiltrada dentro do povo de Deus. Deixa eu falar uma coisa importante para você. Com isso eu quero dizer que muitas entidades malignas se infiltram dentro do povo de Deus, mas não se importam de estar ali, não. Não se importam em dividir a adoração com Deus, se é que eu posso dizer assim. Existem muitas entidades malignas que estão infiltradas no meio do povo de Deus e que, infelizmente, eu devo dizer, não vão sair no momento da oração forte, não, porque o pastor fica repreendendo ou por qualquer atitude desse tipo, não. Elas continuarão ali, sendo alimentadas e dividindo o espaço, vamos dizer assim, no momento em que você adora a Deus e o momento em que você alimenta essas entidades malignas. Olha, você pode estar até estarrecido com isso, né? Meu Deus, será que isso é possível? Porque nós estamos vivendo um momento em que se fala muito sobre libertação, se fala muito sobre o poder do nome de Jesus, que são coisas reais, coisas verdadeiras, mas essas entidades malignas, igual sanguessugas, ficam dentro, infiltradas, alojadas, habitando dentro do povo de Deus e dividindo, porque para elas, como eu disse, não importa essa questão de divisão, não. Não importa não esse momento de se dividir, não, você com Deus. Quem se importa é Deus. Deus não quer que você, a gente vai ver hoje no decorrer dessa palavra que eu vou trazer para você, Deus não se importa, Deus se importa com você sendo dividido, em dividir você com outras coisas. Deus não quer isso. Mas essas entidades malignas, elas não se importam não. Para ela está tudo muito bem. Se você vai à igreja na sexta-feira, se você vai à igreja ao domingo, se você participa dos grupos de células, de pequenos grupos, dos movimentos que existem por aí, mas quando volta para casa, você continua alimentando a ela. Então a gente vai ver um pouquinho disso sobre essa entidade maligna que se infiltra no meio do povo de Deus. Eu quero contar um pouquinho sobre a história de um diácono, de um dos primeiros diáconos da igreja. A história dele está em Atos capítulo 7. Para eu poder falar um pouquinho sobre essa entidade, eu preciso falar um pouquinho sobre Estevão. Foi um dos primeiros diáconos da igreja. A Bíblia diz que ele foi escolhido pelos apóstolos porque ele era cheio do Espírito Santo e cheio de fé. A Bíblia também diz que ele pregava demonstrando sinais, maravilhas, ele era contundente na sua palavra, a ponto de provocar, vamos dizer assim, a raiva, né, a ira dos religiosos da época. E isso foi de tal forma tomando uma proporção muito grande que eles começaram a levantar falsas testemunhas para falar contra Estevão, a ponto dele ser preso e levado diante do sumo sacerdote. Quando ele chegou diante do sumo sacerdote, o sumo sacerdote ouviu todas as acusações contra ele e depois deixou que ele falasse um pouco. E ele começa a falar a sua palestra, a sua defesa. Ele começa contando lá no comecinho da história de Israel a respeito de Abraão, começa a falar sobre Abraão e vai explicando, até chegar no ponto
em que eu quero compartilhar com vocês. Nessa sua defesa, nessa sua palestra, nesse seu momento em que ele começa a discutir, a discorrer sobre esse assunto em sua defesa, é claro, Estevão vai demonstrando que o povo de Deus sempre foi um povo em que, num determinado momento, está olhando seriamente para Deus. E, de repente, o povo tira o foco de Deus e passa a olhar para outras coisas. Durante a sua defesa, durante a sua palavra de defesa, Estevão vai traçando esse pensamento até que ele chega no versículo 42 e no versículo 43 de Atos 7, que é quando ele está fazendo a sua defesa, e ele diz assim: mas Deus se afastou e os abandonou a que servissem ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas. E agora ele cita Amós capítulo 5, lá do Velho Testamento, dizendo assim: porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Olha só que coisa interessante. Ele cita o profeta Amós, que está citando uma palavra de Deus para o povo, quando Deus diz assim: vocês no deserto, 40 anos que vocês estiveram no deserto, porventura vocês me ofereceram as suas ofertas e os seus sacrifícios? Isso é uma coisa a se pensar. Isso é uma coisa a se pensar. Deus enviou Moisés, tirou o povo de Israel do Egito e estava levando eles para a terra prometida durante um tempo no deserto, durante 40 anos no deserto. Agora, Deus está dizendo assim: nesse período que vocês ficaram no deserto, vocês ofereceram a mim alguma coisa? E aí ele continua dizendo: antes tomastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso deus Renfã, figuras que vocês fizeram para as adorar. Por causa disso, vos transportarei para além da Babilônia. Uma outra tradução, acho que no livro de Amós mesmo, é que diz: vos transportarei para Damasco. Enfim, uma tradução assim. Vamos olhar Amós, vamos tirar já essa dúvida no livro do profeta Amós, no Velho Testamento, no capítulo 5. Está escrito assim: ofereceste-me vós sacrifícios e oblações no deserto por 40 anos, ó casa de Israel? Antes levastes a tenda de vosso Moloque, o altar das vossas imagens, e a estrela do vosso Deus que fizestes para vós mesmos. Portanto vos levarei cativos para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é o Deus dos exércitos. Então, o profeta Amós usa a palavra Damasco, é o nome da cidade de Damasco, e Estevão cita para além da Babilônia. Mas o que é interessante é que Deus está dizendo que o povo, mesmo sabendo do poder libertador do Senhor, andando 40 anos no deserto, tinha o tabernáculo ali de Moisés com todas as coisas, via Deus falar, agir de modo geral, quando a congregação se reunia. Mas quando era individualmente lá dentro da sua tenda, lá dentro da sua casa, o povo ainda adorava, e aí é citado dois deuses, duas entidades malignas. Um é Moloque, que eu posso falar futuramente sobre isso, e o outro é o deus estrela Renfã. E é sobre Renfã que eu quero falar hoje com vocês. Durante essa defesa de Estevão, Estevão acaba citando essa palavra para mostrar, citando Amós capítulo 5, para mostrar que naquele período o povo, mesmo vendo a ação de Deus, o poder de Deus, o poder libertador de Deus, as maravilhas que Deus fez, o povo ainda não estava 100% com o coração voltado para Deus. Antes de citar essa palavra, Estevão havia lembrado aqueles que estavam ouvindo a ele, de que o povo havia feito uma imagem de adoração, que foi o bezerro de ouro. Todo mundo se lembra dessa história.
Moisés estava no monte recebendo as tábuas da lei, os mandamentos do Senhor, e o povo lá embaixo, sem entender o que estava acontecendo, disseram assim para Arão: vamos fazer uma imagem para a gente, vamos fazer aqui um bezerro de ouro, e começaram a adorar. Com isso, então houve uma punição nessa situação, Deus tomou uma atitude nessa situação, mas o povo mesmo assim ainda continuou com Moloque e com Renfã dentro de seus corações. Então eu volto a repetir, dentro, na forma geral, quando eles se reuniam como uma congregação em volta do tabernáculo, obedecendo às festividades, fazendo as guerras, era um povo que olhava para Deus. Mas quando eles saíam daquele momento e iam para suas casas, eles estavam dentro de suas casas, é claro que não era todo o povo, mas dentro de suas casas havia ali a adoração a Moloque e havia ali uma adoração a Renfã. Hoje eu quero falar de Renfã. Esse nome ele aparece aqui nesse texto, lá em Amós ele está subentendido, mas Estevão ele cita o Deus que eles estavam adorando. Um deles era Moloque e o outro deles era Renfã. E eu quero responder 3 perguntas a respeito de Renfã, para que a gente possa entender muito bem esse Deus, esse ser, essa entidade maligna que está infiltrada no meio do povo de Deus. A primeira pergunta: quem é esta entidade? Que não é muito difícil de explicar. A segunda: quais são os seus sinais de ação? O que ele causa na vida de quem o alimenta? Porque quando eu falo assim, na vida de quem o adora, você já vai entender que tem um altar dentro da sua casa, que você acaba adorando. E na verdade, essa adoração, ela não acontece assim. Ela acontece mais como um alimento que você acaba dando a ele, através de certas atitudes que nós vamos observar aqui. E a terceira pergunta é como vencê-lo, já que ele é como uma sanguessuga que está grudada no seu coração. Como vencê-lo? Como derrotá-lo? Como tirá-lo da sua vida para que você tenha uma vida plena de cristianismo e de fé como povo de Deus? Vamos lá? A primeira pergunta é: quem é esta entidade? Quem é Renfã? Segundo alguns estudiosos, ele foi um ídolo adorado secretamente. E essa palavra ela é muito importante, porque, como eu disse, de forma geral, eles iam diante de Moisés, levavam as suas queixas aos anciãos, a Moisés. Eles viam que Deus estava agindo ali, mandando carne, mandando maná. De forma geral, eles cultuavam, eles estavam ali participando das festividades, da Páscoa e tudo mais. Mas de forma individual, secretamente, eles adoravam, e aí eu quero trocar essa palavra adorar por alimentar, secretamente. Então foi um ídolo que era alimentado secretamente por Israel no deserto. Os estudiosos que falam sobre ele dizem que ele é o mesmo Saturno da mitologia romana. Uma outra ocasião eu vou falar sobre as mitologias e aí a gente vai tocar nesse assunto de novo. Mas por hora podemos entender que ele era uma entidade que era alimentado secretamente pelo povo de Israel enquanto estavam no deserto. E isso é uma coisa para a gente já pensar, porque secretamente o povo tinha uma outra atitude. Então, novamente, eu quero frisar, como um grupo de pessoas, como uma assembleia, como uma congregação, eles tinham uma atitude. E individualmente, eles tinham uma outra atitude, o que é muito ruim, o que é terrível para as nossas vidas. Então isso quer dizer que quando Moisés liberou o povo lá do Egito, eles levaram não somente as imagens dessas entidades consigo, mas também a atitude de adoração. Agora sim entra a palavra adoração. Primeiro, eles não somente levaram essas imagens consigo, mas também a atitude.
Significa que mesmo vendo Deus agir de várias maneiras no deserto, o coração deles ainda estava preso no Egito. Então, eles não somente levaram as imagens consigo, mas também demonstraram um coração aprisionado, um coração escravo, um coração no passado, um coração que ainda se alimentava do que o Egito dava, um coração que ainda sentia as chibatadas do algoz lá enquanto estavam trabalhando, fazendo tijolos lá no Egito. Então estavam livres fisicamente, mas mentalmente e espiritualmente ainda tinham atitudes de alimentar estas entidades. O nome Renfã também, muitos estudiosos dizem, significa o encolhido. E o que é mais interessante ainda é que quando a gente fala assim, o encolhido, me dá a impressão de ser aquele ser que entra furtivamente, né, nas casas, nas famílias. Ele se encolhe para entrar dentro das casas, dentro das famílias. Ele entra de modo secreto, de modo furtivo, porque muitas pessoas alimentam essas entidades conscientemente, sabendo o que estão fazendo, mas muitas pessoas alimentam essas entidades de modo inconsciente. Então, o nome dele diz muita coisa sobre ele, o encolhido, o que entra pequeno, o que entra furtivamente, o que entra sem saber que ele, sem que as pessoas saibam que ele está entrando ali. Porque você que já me acompanha sabe muito bem que essas entidades só vão agir, só vão funcionar, vamos dizer assim, na vida das pessoas através do direito legal. E quando você dá direito legal para que eles ajam, eles vão agir. Não tenha dúvida disso. Tenha plena certeza de que Renfã tem seu trono no meio de muitas famílias, de muitas casas. E eu ouso dizer, tenho a ousadia de dizer, no meio de muitos ministérios, no meio de muitas igrejas. Ele entra de forma encolhida, ele entra de modo furtivo, ele entra de modo secreto, porque secretamente, furtivamente, as pessoas vão alimentando a ele, e com isso ele vai crescendo. A palavra Renfã também no hebraico pode representar uma estátua, um ídolo ou um pedestal, quer dizer, realmente um símbolo de adoração. Gente, é tão difícil a gente compreender, não entra na minha cabeça uma pessoa que cultua a Deus, que prova o que Deus está fazendo, e de repente, em casa, ela está armando um outro altar para qualquer outra coisa. Nesse caso, nós compreendemos, nós entendemos que quem recebe, quem se alimenta dessa adoração é Renfã, o encolhido. Então essa palavra, ela também representa um ídolo, quer dizer um ídolo, um pedestal, uma estátua. E quando tanto Amós quanto Esdras, quando Estevão, quando citam, falam a respeito de uma estrela. Então ele diz, vocês trazem o tabernáculo de Moloque e construíram uma estrela para o vosso Deus Renfã, porque o símbolo dessa entidade é uma estrela, que representa exatamente uma adoração aos astros celestiais. Não significa que quando você toma essa atitude de alimentá-la, você tem que ter um objeto como uma estrela dentro da sua casa. Não é isso não. Mas quando você começa a alimentar essa entidade, sabendo ou não, consciente ou inconscientemente, a sua adoração é levada, o seu alimento é levado a essa entidade, que por ter o símbolo de uma estrela, nos faz entender que ele é um trono celestial. Ele é um trono, um principado, vamos colocar assim, uma entidade maligna que está acima dos principados espirituais. Isso é muito importante a gente entender. Tudo isso que eu falei demonstra quem é Renfã, uma entidade maligna no meio do povo de Deus. Isso é muito importante da gente entender, porque
Toda vez que você adora qualquer outra coisa que não seja Deus, por exemplo, toda vez que você se adora, que você coloca você mesmo como Deus na sua vida, você está elevando, criando um pedestal de adoração para o seu ego. Né? Uma egolatria, por exemplo. E aí você está alimentando o Renfã. E todas as outras entidades que começam a receber este alimento. Ou quando você começa a alimentar-se do dinheiro, para adorar o dinheiro, por exemplo, não é? Você busca a Deus somente pelas riquezas, pelo dinheiro, pela prosperidade, por isso, por aquilo. Isso é importante, isso faz parte da vida cristã, ter uma vida abençoada, uma vida próspera. Mas quando nós tiramos o foco de Deus e passamos a somente a olhar as riquezas materiais, além de nós estarmos alimentando a Mamon, estamos também alimentando a Renfã. Então isso é muito importante. A nossa adoração, ela tem que ser um incenso suave, que sobe para o único Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor nosso Deus, que é Rei. Ele é Rei e precisa ser dono. Nós temos que colocá-lo como dono e Senhor das nossas vidas. Ok? Então tudo isso que eu falei é Renfã, uma entidade maligna no meio do povo de Deus. A segunda pergunta que eu quero responder para você sobre Renfã é como ele age, como é a ação dele. Até aqui já deu para você ter uma ideia de como é a ação de Renfã. A ação dele é justamente roubar a adoração do povo de Deus. É justamente roubar a adoração do povo de Deus. Isso acontece porque a adoração é um alimento para eles. A adoração a Deus é reconhecer Deus, como soberano, como Senhor das nossas vidas. E a adoração para as entidades é reconhecê-los como Deus, como soberano, como Senhor, e também é um alimento para eles, porque todas as vezes que você os adora, você os alimenta, e eles vão crescendo, vão controlando, vão dominando a sua vida, e por consequência, sua família, sua casa, e tudo o que você faz. No livro de Atos, no livro de Atos, que foi o texto base que nós lemos, capítulo 7, verso 43, Estevão cita a palavra de Amós, e também diz assim: antes tomastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso Deus Renfã, figuras que vocês fizeram para as adorar. Atos 7:43. Figuras que vocês fizeram para adorar. E essa palavra é muito forte, porque essa palavra no grego ela é a palavra proskunel. E essa palavra ela significa assim, prostrar-se. Então olha só, é como se Deus estivesse dizendo assim: vocês fizeram, aí trouxeram um Renfã no meio de vocês para se prostrar diante dele. Também significa obedecer. E isso é a coisa mais importante de se obedecer, de se entender nesse entendimento dessa palavra, no significado dessa palavra, porque além de prostrar, mostrar reverência também significa isso. E louvar, essa palavra proskunel também significa obedecer. Porque, gente, quem adora, obedece. Você não entende isso. Você não consegue entender. A verdadeira adoração, ela implica em obediência. Não se pode adorar a Deus se você não obedece a Ele. Você não pode adorar a Deus se você não obedece a Ele. E toda a obediência também nos leva a adorar. Quando você obedece, olha só, no meu entendimento, eu acho que a maior adoração ao nosso Deus é quando você obedece a Ele. Não há necessidade de se cantar, não há necessidade de ter grandes instrumentos tocando, grandes louvores e etc, etc e tal. Se você não obedecer a Ele,
Mas se você obedecer a Ele, todas estas coisas vão ficar em segundo plano, porque a maior prova de adoração é quando você obedece a Deus. Então, eu quero falar uma coisa muito importante que pode machucar o teu ouvido. Não adianta nada cantar no domingo à noite na igreja, adorar, louvar, cantar e tocar muito bem, e chorar, e se comover, e falar em línguas estranhas no domingo à noite, se na segunda-feira de manhã a sua tônica, né, que é a sua principal coisa da vida na segunda-feira de manhã, é desobedecer a Deus. Não adianta. Eu sinto muito, eu lamento muito em falar isso, e eu falo isso para mim mesmo, porque eu também me policio. E todos nós temos que nos policiar nisso, porque somos imperfeitos. E precisamos ter isso em nossa mente. Somos imperfeitos. E porque somos imperfeitos, nós temos que nos policiar. Nós temos que estar sempre atentos às nossas atitudes. Vigiai, diz a palavra do Senhor, não é assim? Então no domingo eu presto a minha adoração a Deus com a minha boca, com a minha dança, com a minha música. E na segunda-feira, quando eu volto para a minha casa, quando eu descanso, e na segunda-feira eu preciso também continuar adorando a Deus através da minha obediência nas atitudes e nas palavras que eu digo. Então, quando Estevão diz assim, citando Amós, que o povo estava adorando a Renfã e não a Deus, Estevão estava dizendo, além disso, de vocês estarem se prostrando, mostrando reverência e louvando a Ele, vocês também estavam obedecendo a Ele. Então, a palavra proskuneo, ela quer dizer prostrar-se, obedecer, mostrar reverência e louvar. Essas quatro coisas representam a adoração completa. E novamente eu digo a vocês, eles recebiam os ensinamentos de Moisés, mas também adoravam a Renfã. E a gente pode aplicar isso nos nossos dias. Muita gente recebe os ensinamentos nos cultos, ou nos vídeos na internet, ou nos livros que leem, mas continuam adorando a Renfã. Ou seja, ele vem justamente para furtar, para roubar a sua adoração, porque na sua mente isso acaba se tornando algo normal. O normal falar o palavrão, o normal desobedecer a Deus, o normal se esfriar na fé. E aí justamente o que vai acontecendo, porque quando você está congregado, junto com todo mundo no domingo à noite, se é uma coisa, mas individualmente você é outra coisa. E com isso vem esfriando a sua comunhão com Deus. O que pode chegar até mesmo a uma apostasia, a deixar Jesus de lado verdadeiramente. Porque os livros de autoajuda tomam o lugar da Bíblia Sagrada. Os ensinamentos das pessoas que não são de Deus começam a tomar o lugar daquele que ensina, daquele que é de Deus. Isso é muito sério, porque a gente tem visto Renfã criar uma outra mesa dentro da igreja de Deus. Na igreja de Deus tem-se a mesa de Deus, que é simbolizada, por exemplo, quando nós participamos da ceia do Senhor. A mesa da comunhão com Deus, com os irmãos. Mas de repente Renfã começa a ter uma segunda mesa, começa a colocar uma outra mesa dentro da igreja de Deus. O apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 21, algo muito importante. Ele diz assim: capítulo 10, verso 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Renfã não tem problema algum em dividir a adoração, não. Não tem problema nenhum de você participar da célula, não tem problema nenhum em você ir lá no culto na sexta-feira à noite, no domingo de noite, não tem problema nenhum com isso. Ele inclusive quer que você continue sendo assim. Mas você
não pode fazer isso. Porque esta adoração que traz essa desobediência, traz também aprisionamento da sua vida e traz também a sua morte espiritual. No final, ele vai ganhar. Por quê? Se você continuar assim, com certeza, se todas as vezes você dividir e colocar uma mesa para ele, no final, você vai acabar se tornando dele de uma vez por todas. Então que o seu coração não fique dividido. Não fique dividido. Não permita que Renfan arme uma mesa para ele no seu coração, na sua vida, não. Não permita. Eu volto a repetir, nós não somos perfeitos. Nós somos falhos. Pecamos todos os momentos. Falamos coisas que não deveríamos. Pensamos coisas que não deveríamos. Choramos muitas vezes lágrimas de sangue, porque somos falhos, somos imperfeitos. Mas uma coisa é ser o falho e imperfeito com o coração endurecido para Deus, cheio de religiosidade. Outra coisa é ser um falho e imperfeito com os joelhos dobrados e o coração moído diante de Deus, reconhecendo ser um pecador e adorando ao Deus verdadeiro. Então, existe uma diferença aí. Sem contar que, além de trazer esfriamento espiritual e a morte espiritual, também traz uma escravidão espiritual. Deus disse, eu vou levar vocês para além da Babilônia. E foi exatamente o que aconteceu. Israel se tornou escravos da Babilônia, se tornaram escravos na Babilônia. Então, além disso tudo, Renfan traz escravidão espiritual e total desvio das coisas do Senhor. Porque o coração da pessoa se torna tão endurecido que ela não reconhece mais quando Deus fala com ela. Ela não consegue mais entender o que está acontecendo, além de se tornar um religioso de marca maior. Então, este é Renfan. Agora, e como ele age. Se vocês estiverem ouvindo um barulho de fundo, não é nada não, é porque está chovendo aqui, então pode ser que a gente escute a chuva aí caindo, né? Então vocês entenderam isso, é muito importante que vocês entendam isso. Renfan é aquele que rouba a sua adoração, que faz você ser um de forma congregacional e outro de forma individual. E como é que eu posso vencê-lo? De que maneira eu posso vencê-lo? Essa é a terceira pergunta que eu quero responder sobre Renfan. Então nós temos algumas armas. Nós temos algumas armas a nosso dispor. A primeira coisa é analisar a sua vida completamente. Nós somos ensinados que devemos olhar para a nossa vida, né? Então existe uma ferramenta de coach chamada Roda da Vida, em que a gente faz uma análise da nossa vida ali, como é que está a nossa família, a área da nossa família, nosso dinheiro, nosso trabalho. E o cristão ele precisa aprender a fazer essa análise espiritualmente. Como você está espiritualmente? Como você está espiritualmente? Como está a sua vida espiritualmente? Tanto de forma congregacional, em comunhão com os seus irmãos, como de forma individual, em comunhão com o seu Deus. Então, você tem orado? Como é o seu período de oração diário? Você tem jejuado? Como é o seu período de jejum? Ou você só ora e jejua para pedir as coisas? Você tem orado e jejuado para ter comunhão com Deus? Simplesmente isso, para ter comunhão com Deus? Você tem lido a palavra? Você tem lido a palavra e meditado nela, estudado a palavra? Como é a sua vida espiritual? A quem você tem prestado culto e adoração verdadeiramente? A você mesmo? Às pessoas da sua casa? Ao dinheiro? Ao seu carro? Ao seu negócio? Ou ao Deus verdadeiro? Ao Senhor Jesus Cristo, ao Espírito Santo? Como tem sido o seu culto? Você tem prestado um culto verdadeiro a Deus ou a algum outro Deus? E aqui cabe a palavra de Êxodo, que eu quero ler com você,
capítulo 20, verso 3, que diz assim: não terás outros deuses diante de mim. E preste muita atenção, porque eu não estou falando somente da imagem de escultura, mas de qualquer outra coisa, como o Renfã, que está infiltrado dentro de você, dentro da sua vida, colocando outras formas para que você o adore. Então, se analise. Não estou aqui para te acusar, mas estou aqui para dizer para você: se analise, observe bem a quem você está adorando. Depois dessa análise, e se você achar alguma brecha na sua vida, é importante que você confesse isto ao Senhor Deus. No livro dos Salmos, capítulo 32, verso 5, o salmista diz assim: confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Observe só, ele diz assim: confessei o meu pecado e a minha maldade. Eu não encobri nada do Senhor. Está aqui, Senhor. Eu realmente não tenho prestado um culto verdadeiro ao Senhor. A minha vida não é 100% do Senhor. E aí surge uma outra pergunta: quais são as áreas da sua vida que você realmente não entregou a Deus? O salmista diz: confessei-te o meu pecado, a minha maldade, e eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E aí ele diz: e tu, Senhor, perdoaste a maldade do meu coração. Então, analise a sua vida, confesse os seus erros ao Senhor, procure manter uma comunhão com o Senhor todos os dias. O Salmo 63, 1. O Salmo 63, 1, ele diz assim, é um texto que eu gosto muito desse texto, diz assim: ó Deus, tu és o meu Deus, já começa com uma adoração, né? De madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti. Então, procurar manter essa comunhão, mostrar a Deus que você tem sede dele, que você tem fome dele. Jesus disse assim: quem tem sede, vem a mim e beba. Eu sou a água da vida, eu sou o pão da vida. E no final das contas, passe a ser, procurar ser, mesmo sabendo que é imperfeito, procure ser uma pessoa obediente a Deus. Então, como lutamos contra a Renfã? Primeiro, analisando a nossa vida, nunca deixando de fazer essa análise, nunca deixando de olhar para você. Segundo, confesse seus pecados. Terceiro, crie um momento de comunhão com o Senhor. E quarto, pratique a obediência a Deus. Esta semana é semana de fazer essa análise e ver se você está alimentando a Renfã ou se você está sendo um verdadeiro adorador que adore a Deus em espírito e em verdade. Então que essa semana você procure dar esses 4 passos: analisar a sua vida, confessar os seus pecados, tirar um momento do seu dia para desenvolver essa comunhão com o Senhor e procurar andar em obediência. Que Deus te abençoe.